but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my stand and go out of this world and right on time. Oh, never in my life. Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Edith e eu sou a criadora do canal Plantas da Nega. Hoje eu quero mostrar para vocês alguns vasos novos que eu fiz. Aqui ó, já mostrando esse aqui de início. Esse daqui era uma fruteira, ó. Eu achei no lixo. Revesti ela com tecido e cimento, ó. Ela tem 3 repartições aqui, ó. Já pintei ela, agora eu só vou furar e eu vou plantar. Depois eu mostro para vocês. Aqui do lado eu tenho mais 2 taças feitas com galões de água, ó. Eu já pintei também. Ali onde é azul eu não vou pintar, vou deixar assim, ó. Aqui dentro eu coloco o cano de PVC. E aí eu furo aqui no fundo, eu encaixo o cano dentro. Aí faço um furinho e passo um ferrinho aqui, ó. Um por baixo e um por cima para fixar aqui, ó, a parte do galão de água. Aí eu encho de cimento com areia, ó, concreto, né? E fica assim. Então dá este vaso assim bem legal. Aí aqui eu já furei para drenagem. Este outro aqui eu não furei ainda, vou furar. Esse aqui é um pouquinho mais alto, que eu quero para uma outra planta. Mas ele ficou assim, ó, ficou bem legal. Eu ainda vou tirar esse papel aqui, né? E vou lavar eles, porque tá sujo, eu tive mexendo com cimento, ó. Então ele está meio sujinho, mas eu vou lavar. O pé eu já pintei. Aqui embaixo, para fazer isso daqui, ó, eu uso um pratinho de vaso. Aí eu faço aquela massa de cimento com areia, coloco dentro e coloco uns ferrinhos em pé, para depois encaixar o cano e ficar mais firme. Então é assim que eu faço meus vasos. Eu tenho um outro ali que eu tô fazendo, eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó, eu já cortei o pano e vou botar por cima, ó. Então, eu cortei ele meio arredondado para fazer tipo uma taça, né, ó. Já cortei o pano, só vou fazer a massa de cimento e água para fazer. Aqui, ó, era uma parte de ventilador que eu achei na rua. Aí eu trouxe e tive essa ideia de fazer essa taça aqui. Aqui eu fiz o mesmo processo que eu mostrei para vocês lá, ó, com cano de PVC, ó. Aqui está o suporte do chão, que eu fiz de concreto também dentro do pratinho. E aqui dentro tem ferro, tá, gente? Eu coloco o ferro. Quando eu faço o pratinho, eu já coloco uns ferros e deixo ele em pezinho para depois encaixar o cano. Aí eu aproveito todos os pedacinhos de cano, ó. Aqui eu emendei. Aí eu pus um parafusinho aqui, ó, quando eu fiz o concreto, já para fixar dentro, ó. Então ficou assim. Aí embaixo, para ele ficar mais firme, eu coloquei um monte de areia, ó. Aí agora eu vou pôr o pano com o cimento por cima. E depois eu viro e faço o acabamento. Mas conforme eu vou fazendo, eu vou mostrando para vocês como eu faço. Então, continuando, pessoal, quero mostrar para vocês como que tá ficando o vaso que eu tava fazendo, que eu mostrei com a parte do ventilador, ó. Eu já tô fazendo o acabamento. Eu tava gravando, mas eu não percebi e o celular não gravou. Aí eu não tenho mais como voltar atrás. Mas aqui, ó, é bem fácil. Eu fiz uma massa mais fininha e passei por dentro, ó. E daí eu vou passando assim com a esponja, ó. Eu não fiz uma massa muito grossa para não deixar ele muito pesado. Aí só vou passando assim com a esponja para deixar ele mais retinho, ó. E ele vai ficando assim com esse acabamento daí, ó.
Dá de perceber ali a parte do ventilador que vai ficar por dentro, né? Aqui na beiradinha eu coloquei as pedrinhas, eu tenho as pedrinhas brancas. Aí eu só coloquei um pouquinho mais de massa, engrossei mais a beirada aqui com massa, né? E fui colocando as pedrinhas por cima. Depois eu vim com um pincelzinho, passando assim pelo meio, assim, ó. Passando o pincel para as pedrinhas se fixarem bem. E aí ficou assim, ó. Vai ficar bem legal. Ele ficou um formato bem grande, ó. É um vaso bem grande, vai ficar. Aí, depois que eu pintar, eu acho que pintar eu não preciso mostrar, todo mundo sabe como é que pinta, né? Então não tem necessidade de eu gravar pintando, né? Aí depois que eu pintar, que ele estiver prontinho para plantar, aí eu venho e mostro para vocês, ó. Só para vocês terem uma ideia de como ele ficou. Olha só, aqui embaixo eu fiz uma parte um pouquinho mais grossa, né, com massa para ele ficar bem reforçado, porque isso aqui é muito grande, né? E aí depois eu ainda vou fazer um acabamentozinho aqui por fora, antes de pintar. Aí eu dou uma lixadinha e pinto ele novamente, né, ó. O pé ficou assim, com cano de PVC, e aqui ficou assim, ó. Aqui ainda tem que fazer um acabamentozinho, passar mais uma massinha, mas hoje o tempo tá nublado e como eu fiz aqui a parte de cima, eu não vou mexer, eu vou deixar secar aqui em cima primeiro, depois eu faço esse acabamento aqui. Aí eu mostro pra vocês já pintado, tá bom, pessoal? Muito bem, voltando então, pessoal. Saindo quentinho do forno, eu acabei de pintar agora. Aqui, ó, onde vocês estão vendo, são os furos que eu fiz para drenagem, né, do vaso. Então, quando eu furei de lá para cá, aí soltou um pouquinho da massa aqui, ó. Aqui dá de ver as partes do ventilador ainda, ó. Aí eu já pintei. Eu tive que fazer algumas mudanças que eu já vou mostrar para vocês. Então, ficou assim, ó. Ó, o que eu mudei foi ali embaixo. Eu tive que aumentar aquela parte do pé ali, porque ela ficou muito desproporcional a essa parte de cima. Então, eu tive que aumentar para ela não tombar. E aí, eu já aproveitei e já fiz o desenho de uma flor aqui. Como vocês sabem, eu não sou muito boa de pintura, mas eu tô tentando, né? Com essa quarentena aí em casa, a gente tem que arrumar o que fazer. Então, como vocês podem ver, ficou bonito. Eu gostei muito, não sei o que vocês vão dizer aí dos meus vasos. Mas o importante é que eu estou reciclando, estou reaproveitando, estou arranjando ocupação para a quarentena, que vocês sabem que a gente tem que ficar em casa, né? Então, com isso, a gente consegue fazer uns vasos bonitos, não sai caro e fica muito legal, sem contar que a gente está ocupando a mente, né? E botando a nossa criatividade para funcionar. Então, ficou assim o meu vaso, ó. Como vocês podem ver, ele ficou bem bonito, bem legal, bem chamativo, do jeito que eu gosto. Aqui ficou uma bacia bem grande, ó, pra vocês terem uma ideia do tamanho, olha só, bem grande. Desculpa a minha unha aí, porque eu tava trabalhando com concreto, então não tem como, né, gente? Então, eu vou lá em cima mostrar os outros que eu já replantei. E depois eu mostro esse aqui num outro vídeo, quando eu for replantar e for usar ele, tá bom, pessoal? Esperem aí que eu já volto. Então, aqui está o meu outro.
feito com os galões de água. Que eu falei que eu ia plantar uma outra planta que eu queria, era esse daqui, o meu aspargo rabo de raposa. Olha só como ele tá bonito. Ficou bem legal nesse vaso. Ele está meio empoeirado, porque aqui já faz 2 meses que não chove, gente. Então, tem algumas folhas que elas estão empoeiradas, ó. Ah, e esse branquinho que vocês estão vendo aqui, ó, por incrível que pareça, é cochonilha. Eu vim olhar ele agora pela manhã para molhar e vi que ele está com cochonilha, então eu vou ter que passar um remedinho nele, ó. Ele está dando sementes já, ó. Vocês lembram que eu mostrei ele um tempo aí atrás cheio de flores, né? E agora já deu umas bolinhas de flores. Então, este é o outro vaso. O outro está aqui, tomando um solzinho já com as minhas plantinhas. Não sei como é que vai ficar a imagem aqui, porque o sol já tá bem, ó. Então, ele ficou assim. E aqui agora ele está tomando um solzinho com as plantinhas. Tem mais um. Aqui eu tenho um outro, que eu fiz com garrafa PET. Esse eu não fiz passo a passo, mas ele ficou bem legal, ó. Eu já plantei nele. Olha só como ele ficou, o formato dele. Ficou bem legal, né? Olha quem está passando aí. O outro é esse daqui. É a fruteira, que eu revesti ela. E vocês lembram das plantinhas que estavam nas floreiras, que eu tirei os bebês? Olha onde elas estão. Estão todas aqui. Não reparem os matinhos que estão nascendo, pois eu tive que usar terra do meu quintal, porque com a quarentena não dava pra gente sair para comprar substrato e não tinha nem lojas abertas também. Então eu tive que usar a minha que eu tinha em casa, né? E aí vocês sabem, terra do quintal vem cheio de matinho, ó. Mas isso eu vou limpando, vou ajeitando com o tempo. O que eu queria mesmo era mostrar como ficou meus vasos. E aí, olha, aqui tem mudinha de todas as espécies, como vocês podem ver. Tem polidones, tem crassula tirciflora, tem fantome, green rose, nicassana. E aqui em cima tem mais, ó, tem crispate beauty, tem nodulosa, tem prolífera. Tem várias espécies. Aqui em cima a maioria é a caulis e a pumila. Então ficou assim o meu vaso. Reaproveitando, né, gente? Vocês sabem que eu gosto de reaproveitar. Eu espero que curtam o vídeo, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal se ainda não for inscrito. E até o próximo vídeo.